Agora vamos falar sobre a nutrição adaptada para hipertensos e diabéticos. O grupo é composto pela Luma, Maicon, Márcia, Maria Eugênia, Matheus e Naira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são variáveis, incluindo entre elas a diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão arterial sistêmica. Juntas, são responsáveis por 71% da mortalidade a nível mundial. As principais complicações decorrentes da hipertensão arterial sistêmica são as cardiopatias e os acidentes vasculares encefálicos, que vitimou em 2016 15,2 milhões de pessoas. Já o diabetes mellitus tipo 2 vitimou 1,6 milhões de pessoas no mesmo ano. Os fatores de risco para hipertensão são divididos em dois grupos: os não modificáveis e os modificáveis. Dentro dos não modificáveis estão questões de idade, sexo e histórico familiar. Por quê? Porque os homens têm maior predisposição a desenvolver essa patologia até os 50 anos de idade. E os fatores modificáveis são a alimentação, hábitos de atividade física e a rotina diária desse indivíduo. A hipertensão arterial sistêmica no Brasil, ela atinge 36 milhões de pessoas. E tendo desses 36 milhões, 60% deles são idosos. A hipertensão arterial sistêmica traz complicações no âmbito renal, cardíaco, encefálico e vascular. Os de risco para diabetes tipo 2 são semelhantemente divididos como os da hipertensão arterial sistêmica, que são os fatores não modificáveis relacionados à idade, sexo e histórico familiar, porque no diabetes tipo 2 as mulheres têm mais predisposição a desenvolver a doença. E os fatores modificáveis estão relacionados à alimentação, prática de atividade física e a rotina diária desse indivíduo. Os principais impactos do diabetes na vida de quem o detém são alta taxa de internação hospitalar, síndrome coronariana aguda, amputações, cegueiras, doenças renais no estágio mais grave da doença e podendo levar o paciente até a óbito. Bom, então qual é a relação entre diabetes e hipertensão? Segundo um estudo realizado pelo laboratório da USP, a prevalência de hipertensão com indivíduos que têm diabetes é 2 vezes maior do que em indivíduos que não têm diabetes. Ainda segundo esse mesmo estudo, alguns fatores como idade, sexo, presença de grande quantidade de proteína na urina, aumento do IMC e o tempo de evolução da diabetes são os principais fatores que colaboram para o desenvolvimento dessa pressão arterial aumentada. Porém, há diferença no aparecimento da hipertensão arterial em pacientes com diabetes tipo 1 e em pacientes com diabetes tipo 2. No caso da diabetes tipo 1, o desenvolvimento da hipertensão está ligado à persistência de eliminação de proteína na urina, à deterioração da função renal e possível nefropatia diabética. Ou seja, nesse caso, a hipertensão está ligada ao desenvolvimento e progressão da doença renal. Por outro lado, no diabetes tipo 2, a gente observa que 28% das pessoas já são previamente hipertensas. Nesse caso, a hipertensão não está intimamente ligada com a nefropatia diabética, e sim com o estilo de vida, avanço da idade, obesidade, etc. Fazer uma pequena reflexão sobre a alimentação de diabetes e hipertensos no Brasil. Vale destacar que a alimentação ela tem a função de nutrir, bem como de prevenir ou retardar o surgimento de agravos à saúde. Ela também tem a função de trazer melhorias à saúde física, mental do indivíduo, bem como seu bem-estar. A alimentação urbana, com o passar do tempo, tem sido modificada, principalmente nos centros urbanos. Por quê? As indústrias alimentícias querem disponibilizar alimentos que fiquem por mais tempos viáveis ao consumo humano. Com isso, utiliza-se de compostos conservantes para que esse alimento seja preservado.
Ao ponto de vista econômico, isso é viável, isso é positivo. Só que do ponto de vista da saúde humana, isso tem impactos negativos. Por quê? O consumo prolongado de conservantes, principalmente nos alimentos, traz danos irreversíveis para a saúde humana, como complicações renais, hipertensão, diabetes, dentre outras doenças que são crônicas, degenerativas. E uma forma de diminuir a exposição dos seres humanos a tantos conservantes no Brasil, tem se tomado algumas iniciativas, como por exemplo a estimulação de indústrias alimentícias pelo governo a diminuir o nível de sódio e a quantidade de conservantes que são introduzidos no processo de fabricação de alimentos. Isso deu-se principalmente depois de estudos feitos em comunidades indígenas que avaliaram o estilo alimentar deles e quais as doenças que eram mais comuns na comunidade. E observou que quase nenhum dos indígenas tinha hipertensão, tinha diabetes, tinha doenças renais. Isso por quê? Porque eles prezam pela alimentação mais natural e mais saudável, focando também principalmente numa multivariedade de alimentos. Eles comem raízes, cereais, sementes, frutas. Então, assim, eles pegam muito produtos in natura. Tudo isso porque os alimentos que ali eles consomem, durante seu processo de maturação na própria planta, não são utilizados nada sintético, nada industrializado como agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, e tudo ali funciona de forma natural. Como uma medida para complementar essas outras que já foram mencionadas, a sugestão é que dentro do contexto alimentar no Brasil se introduzisse uma carga tributária maior sobre os alimentos processados, consequentemente diminuía a carga tributária sobre os alimentos naturais, como verduras, legumes, hortaliças e outros, porque aumentando a carga tributária dos alimentos processados, consequentemente o preço desses alimentos vai subir, e se o preço deles sobe e o orgânico, o natural, está diminuindo, a tendência é que a população procure mais os alimentos que estejam mais baratos, primeiramente pela questão do preço, só que a função, a finalidade principal é a questão nutricional e a qualidade. A procura do alimento mais barato, consequentemente, essa comunidade terá acesso a um alimento muito mais saudável, e esse alimento vai ter efeitos muito positivos sobre sua vida. Vai trazer uma manutenção mais eficiente, trará uma oferta de nutrientes muito mais acentuadas e os nutrientes que o corpo humano necessita, diferentemente daquela alimentação industrializada. Então, hoje em dia, para se pensar em alimentação, principalmente para essa comunidade diabética e hipertensa, tem-se que pensar em ações públicas que incentivem o consumo de alimentos naturais e alimentos nutritivos. Bom, eu vou falar um pouco sobre os desafios enfrentados pelos diabéticos e hipertensos para a adoção de uma dieta balanceada. Adotar um estilo de vida saudável, simultaneamente associar esse estilo de vida saudável é uma prática de atividades físicas regulares e a sua condição clínica, é comprovado cientificamente que tem eficácia para a redução e exclusão de riscos à saúde e constitui uma importante forma de promoção à qualidade de vida aos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, ou DCNT. Os benefícios eles são bastante evidentes, no entanto, existem diversas dificuldades na mudança de estilo de vida de cada pessoa. A falta de conhecimento sobre essas doenças crônicas, ela impossibilita a construção do pensamento consciente acerca dos possíveis agravos e busca pelo tratamento, o que reflete o ônus econômico tanto pessoal quanto para o governo. Embora sejam doenças responsáveis por cerca de 70% das mortes do mundo, com uma estimativa de 38 milhões de mortes anuais, existem muitas pessoas que ainda desconhecem a seriedade da doença e o que ela pode causar, ou conhecem apenas de forma superficial. Alguns estudos transversais realizados apontam a ligação entre a renda e a disponibilidade de alimentos na família. O nível da renda familiar ele também é um indicador de qualidade de vida, sendo que, sem recursos, não há possibilidade, não há uma oportunidade de manter um padrão alimentar saudável. Nem sempre essas relações elas são colaborativas para os membros da família.
As identidades familiares, elas variam muito, elas alteram muito, sofrem muitas mudanças de acordo com o meio cultural e social com o qual estão inseridas. Diante disso, tendo essa problemática em vista, para ter um estilo de vida saudável é imprescindível o apoio familiar. O comportamento de cada membro da família ele tem influência nos familiares que o cercam e se caso o indivíduo que seja portador dessa doença crônica não transmissível, ele não encontra motivação e suporte dentro do seio familiar, isso vai dificultar muito o tratamento. A família ela pode servir como uma barreira ou como uma ponte nesse processo. Por isso, se faz necessário que ela se envolva de forma direta ou indireta no tratamento do diabético ou hipertenso. Bom, a respeito das recomendações dos profissionais e gestores de saúde básica para a promoção de valores nutricionais. É um direito do cidadão e ele também é respaldado pela Constituição a respeito do seu direito à saúde, assim como outras necessidades vitais e que agreguem ao bem-estar e qualidade de vida na sociedade. Os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de saúde que se encontram na atenção primária e na atenção básica, como por exemplo os agentes comunitários em saúde e a equipe do núcleo de apoio de saúde da família, eles devem atuar com ações articuladoras, tendo a escuta e esse acolhimento humanizado do paciente como eixo principal da conduta de intervenção do processo de saúde e doença. É preciso compreender que todo profissional, em qualquer ambiente de saúde, ele é um potencial formador didático-pedagógico de informações para a prevenção de agravos e promoção de qualidade de vida dos pacientes que ele assiste. Considerando a atenção básica como a porta de entrada dos serviços de saúde no nosso país, no Brasil, é preciso que a equipe de saúde da família ela investigue, analise e compreenda as necessidades em saúde da população por meio de avaliações epidemiológicas e pesquisas de campo, a fim de conhecer e intervir nas principais dificuldades alimentares enfrentadas pelos pacientes e a sociedade que ele está inserido. Seja durante a sala de espera de uma unidade de saúde da família ou propagandas veiculadas em redes sociais, este princípio, o princípio do SUS, ele busca informar o paciente sobre a sua condição de vida e os principais cuidados para promover, proteger e recuperar a saúde desse paciente. Sem dúvida, as recomendações aos profissionais de saúde eles devem estar fundamentadas nos princípios e diretrizes do SUS. No entanto, estas dependem da conjuntura política e social brasileira. É preciso que a população, juntamente com o Estado e as redes de atenções à saúde que assistem, objetive a valorização do modelo de saúde assistencialista que contrapõe o modelo tecnicista. E é isso. Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre alimentação saudável para controlar o diabetes, sobre recomendações nutricionais e necessidades energéticas. O uso de tabelas de grupos alimentares e suas substituições são o principal instrumento para montar, para elaborar uma dieta. A prescrição energética, ela baseia-se nas calorias necessárias para alcançar e manter o peso desejado. Em relação aos obesos, os obesos, eles geralmente possuem a diabetes tipo 2, tá? E a dieta deles, ela precisa ser moderada em relação às calorias e também associada a exercícios físicos. Esses exercícios físicos e essa baixa ingestão de calorias vão ajudar na diminuição do peso desse paciente. As pessoas que possuem o peso adequado, elas vão possuir uma dieta apenas para manter o peso que elas possuem. E as crianças e os adolescentes, eles vão necessitar de uma dieta que seja suficiente e que não atrapalhe no desenvolvimento e crescimento de cada indivíduo, tá? É estabelecido para cada indivíduo o VET, que é o valor energético total, que é o valor que as pessoas, o indivíduo ou o paciente, né, diabético, ele vai necessitar para alcançar aí as suas necessidades diárias. Para o diabético insulino dependente, recomenda-se 6 refeições fracionadas, que tem 3 maiores, né, que é café da manhã, almoço e janta, e os 3 lanches. Esse tratamento é chamado de tratamento convencional, em que o paciente usa
ou 2 doses pré-fixadas de insulina. Recomendações nutricionais. Desde 1994, a Associação Americana de Diabetes passou a recomendar de 10 a 20% do VET, que é o valor energético total, de proteínas, e os outros 80 a 90%, eles precisam ser preenchidos por carboidratos e lipídios, tá bom? Recentemente, tem tido a maior divulgação do denominado controle restrito, em que são usadas 3, 4 ou mais doses de insulina no dia. A quantidade e o número de doses são adaptados ao plano alimentar e exercícios físicos. Esse tratamento é chamado de tratamento intensivo. Os carboidratos. Recomenda-se que as fontes de carboidratos consistam-se de cereais, leguminosas e vegetais, leites e frutas. As proteínas. O teor de proteínas da dieta do diabético deve ser baseado nas recomendações de ingestão proteica por faixa etária, sexo e por quilograma de peso desejado ao dia. Os lipídios. As recomendações devem estar baseadas nos objetivos individuais, observando-se o tipo de gordura e restringindo-se a gestão de gordura saturada para menos de 10% do VET. Vou citar aqui e dar alguns exemplos dos grupos alimentares básicos e eles são necessários diariamente. Grupos dos pães, cereais, outros grãos e tubérculos. Tem como exemplo pães, biscoitos, arroz, milho. Grupo das frutas. Tem como exemplo laranja, banana, mamão, melancia. Grupo dos vegetais, folhas verdes, berinjela, jiló. Grupo das carnes e substitutos, frango, peixe, carne bovina. Grupo do leite e derivados, leite, queijo, iogurte, coalhada. Grupo das gorduras, óleos. Bom, as recomendações de ingestão de sódio são as mesmas para uma pessoa não diabética, que no caso vão ser 3.000 mg por dia de sódio. Só que tem que ter uma atenção especial na dieta de pessoas com hipertensão e também que tenham problemas renais e cardíacos, que no caso vai ter que ter uma maior restrição de sódio. E é importante dizer que o controle da ingestão de sódio ele é melhor alcançado quando o diabético passa a ingerir alimentos naturais em vez de industrializados, porque esses alimentos ele já têm um teor de sódio muito grande, tanto pela adição de sal, como pela presença de sódio na maioria dos conservantes que são utilizados pelas indústrias. Bom, em relação ao álcool, é importante dizer que deve-se ter uma abstenção dele quando o diabético tem outros problemas, que no caso podem ser obesidade, dislipidemias, pancreatite, neuropatia, abuso de álcool e entre outras situações. O consumo do álcool ele é permitido para um diabético bem controlado e que o álcool ele esteja incluído como se fosse uma refeição, sendo que as calorias dele devem estar incluídas no VET e tem que estar sendo acompanhado pelo nutricionista. E é importante ressaltar que o álcool ele não é considerado um alimento porque ele não tem nenhum tipo de nutriente necessário para o ser humano e que ele tem 7 calorias por grama e que devem ser consideradas. A fibra alimentar é a parte dos alimentos vegetais que apresenta resistência à hidrólise pelas enzimas digestivas humanas. E essas fibras podem ser classificadas de acordo com sua solubilidade em água, que no caso podem ser fibras insolúveis e solúveis. Na classificação das fibras insolúveis entram a celulose, lignina e muitos hemicelulares, e que podem estar sendo encontradas em verduras e grãos de cereais. E os efeitos fisiológicos que podemos estar citando ao se ingerir esses tipos de alimentos é o aumento do peso e do volume das fezes, melhora no trânsito intestinal e também pode prevenir o câncer de cólon e a constipação intestinal. Já na classificação das fibras solúveis, entra pectina, gomas, outras hemicelulares,
e alguns polissacarídeos. E podemos estar encontrando as fibras solúveis em frutas, aveia, cevada, legumes e leguminosas. E ao consumir esse tipo de fibra, vai estar ocasionando um retardamento de esvaziamento gástrico, que consequentemente vai estar proporcionando uma maior saciedade. E é importante dizer que um consumo de grande quantidade desse tipo de fibra vai estar fazendo o controle dos lipídios no sangue. E no geral, a indicação diária de fibras é de 20 a 35 gramas, que é a mesma quantidade da população normal. E é muito importante estar incentivando os diabéticos a fazer o consumo desses alimentos de forma crua. E quanto às vitaminas e minerais, se a alimentação do indivíduo já for balanceada, não vai ser necessário fazer a suplementação a mais de vitaminas e minerais. Porém, tem que ser dada atenção para um paciente que faça uso de diurético, que no caso pode estar havendo uma eliminação de potássio, mas que pode ser reposto com a própria alimentação. Agora eu vou estar comentando um pouco sobre alguns hábitos e tabus alimentares. Para que a proposta alimentar ela seja mais eficaz, é muito importante que a gente observe alguns hábitos alimentares antes do diabetes, que esses hábitos eles refletem muito a vida do paciente, no caso, alguns aspectos culturais e regionais, e principalmente em relação ao poder aquisitivo desse paciente. E é muito importante que haja uma adaptação aos hábitos alimentares pré-existentes sempre que possível, porque além do paciente, a família também vai estar integrada. Do ponto de vista econômico, os alimentos que já se usam no dia a dia e que sejam adequados, se torna mais flexível ainda a dieta, impedindo assim a escolha de outros que muitas vezes podem ser impróprios e muitas vezes fora do padrão econômico do paciente. Outro aspecto muito importante é a necessidade de uma orientação individual e educação continuada em relação a certos tabus alimentares durante o tratamento, como, por exemplo, o uso em demasia de certos alimentos e restrição total de outros, e sendo feito de forma isolada ou combinada. Exemplo disso é, por exemplo, que o diabético não pode de jeito nenhum comer banana, nem beterraba e nem macarrão, né? Que no caso é uma restrição total de certos alimentos. Outro exemplo é a restrição acentuada de carboidratos e o maior consumo de proteínas e gorduras. E isso muitas vezes é orientação de profissionais leigos, né, que não tem muita informação sobre o assunto e acaba orientando de forma errada. Outro exemplo que pode se dar é o valor muito grande que se dá apenas a alimentos dietéticos e carnes, em detrimento de outros, como frutas e verduras, que estes muitas vezes são dados como dispensáveis na alimentação. E para finalizar, ressaltar mais uma vez que é muito importante que haja uma adaptação da alimentação do diabético em relação às condições financeiras dele. Sempre estar passando orientações de como fazer essa adequação. Eu vou falar de algumas dietas que são importantes para diabéticos e hipertensos. A primeira delas é a pirâmide alimentar para diabéticos. A pirâmide alimentar para diabéticos é composta por alimentos de diferentes grupos, em decorrência da influência que alguns alimentos exercem no controle da glicemia. A pirâmide alimentar foi desenvolvida com base no índice de glicêmico, indicador de como os carboidratos elevam a glicemia. Na pirâmide padrão, por exemplo, o feijão e os legumes são agrupados com carnes devido ao teor de proteínas que oferecem. Já na pirâmide para diabetes, o feijão é agrupado com carboidratos, porque afeta a glicose no sangue, da mesma forma que os alimentos ricos em nutrientes. Assim sendo, de 60% a 70% do consumo total de calorias diárias devem vir de grãos, feijões e legumes. O resto seria proveniente de queijos, carnes, peixe e outras proteínas.
Em relação às gorduras e óleos doces, a orientação é consumi-los com moderação e, em alguns casos, não consumi-los. Outra dieta é a dieta mediterrânea. O Mediterrâneo é o lar de pessoas com vidas mais longas e melhor de saúde que a média mundial. Isto provém de uma dieta específica que demonstrou sua eficiência para reduzir o peso, melhorar a saúde cardiovascular e prevenir o câncer e prevenir também a diabetes e tanto também a hipertensão arterial. Os mediterrâneos normalmente comem poucas carnes vermelhas, açúcares e gorduras saturadas. Em troca disso, sua dieta é rica em fibras, verduras, cereais, peixe, ovos e carnes. A fonte de gordura provém principalmente do azeite de olivas e produtos lácteos, como queijo e iogurte. Outra dieta também é a dieta Atkins. A dieta Atkins, ou usualmente conhecida como a dieta de baixo carboidrato, ajudou milhões de pessoas a perder peso com sucesso. Quando se controla o peso, também controla a maneira invisível o nível de açúcar no sangue. O princípio da dieta Atkins é simples, eliminar a quantidade de carboidratos, como amidos e açúcares, que o corpo absorve, para acelerar o metabolismo das gorduras. A dieta de Atkins pode comer alimentos ricos em proteínas, gorduras, carnes, fruta, ovos do mar, produtos lácteos, entretanto, evita alimentos ricos em carboidratos, como a DASH para diabetes e hipertenso. Uma dieta antihipertensiva, a DASH, desenvolvida originalmente para ajudar pacientes a manter sua pressão arterial dentro dos limites aceitáveis, com o tempo passou a flexibilidade na determinação das porções. Sua diversidade nos pratos e sua eficiência para converteram na melhor opção para os diabéticos. Essa dieta existe 4 critérios básicos importantes. O primeiro deles é o aumento de frutas e verduras, produtos lácteos, baixa gordura em gordura na dieta diária. Uso de alimentos integrais, aves, pescados, fornecendo ômega 3 e nozes. Alimentação de alimentos ricos em colesterol, gorduras saturadas e gordura trans. Redução do consumo de sal, doces, carnes vermelhas. Recomendações nutricionais para hipertensão arterial sistêmica. A primeira recomendação é a redução do consumo do sal. Então, há uma relação entre a pressão arterial e a quantidade de sódio ingerido. E essa relação, ela é heterogênea. E esse fenômeno, ele é conhecido como sensibilidade ao sal. Indivíduos normotensos com elevada sensibilidade a esta ingestão de sal apresentam incidência 5 vezes maior de hipertensão arterial sistêmica em 15 anos do que aqueles com baixa sensibilidade. Alguns trabalhos demonstram que o peso do indivíduo ao nascer tem relação inversa com a sensibilidade ao sal e está diretamente relacionado com o ritmo de filtração glomerular e hipertensão arterial sistêmica. Uma dieta de 1 grama de sódio promoveu rápida e importante redução da pressão arterial em hipertensos resistentes. Então, apesar das diferenças individuais de sensibilidade, mesmo modestas reduções na quantidade de sal são, no geral, eficientes em reduzir a pressão arterial. Essas evidências reforçam a necessidade da orientação de hipertensos e limítrofes quanto aos benefícios da redução de sódio na dieta. A necessidade nutricional de sódio é de 500 miligramas, segundo a OMS. Essa definição foi dada recentemente. Em 5 gramas de cloreto de sódio, ou esse sal de cozinha, é a recomendação máxima saudável para a ingestão alimentar diária. Porém, o consumo médio do brasileiro equivale a 2 vezes mais do que o recomendado. A segunda recomendação são os ácidos graxos insaturados. Observa-se uma discreta redução da pressão arterial com a suplementação de óleo de peixe, que é o famoso ômega 3. Essa suplementação em doses diárias tem ajudado bastante, principalmente os idosos. Então, as principais fontes dietéticas de ácidos graxos monoinsaturados são azeite de oliva, óleo de cânula, azeitona, abacate
e também as oleaginosas. O que são as oleaginosas? São os amendoins, castanhas, os nozes e as amêndoas, por exemplo. Tem-se demonstrado que a ingestão de óleo de oliva pode reduzir a pressão arterial, principalmente por causa do seu grande teor de ácido oleico. A terceira recomendação são as fibras. As fibras elas são classificadas em solúveis e insolúveis. As solúveis são representadas pelo farelo de aveia, pectina e pelas gomas, aveia, cevada e leguminosas, que são feijões, grão de bico, lentilha e ervilha. Já as fibras insolúveis são representadas pela celulose, presente no trigo, e hemicelulose, que são os grãos, e lignina, que são as hortaliças. A recomendação da ingestão da fibra alimentar total para adultos é de 20 gramas a 30 por dia. O beta-glucano ele está presente na aveia e ele determina uma redução da PA em obesos. Porém, essa redução não é encontrada quando se trata de pessoas com peso normal. A quarta recomendação é a proteína de soja. As principais fontes de soja na alimentação são feijão de soja, queijo de soja, farinha, leite de soja e o concentrado proteico de soja. Outro também bastante conhecido é o molho de soja, que é o famoso molho shoyu. Porém, esse molho ele não é recomendado. Por que ele não é recomendado? Porque há um grande teor de sódio nesse molho. A substituição isocalórica de parte da proteína alimentar por um composto de soja associado a outras medidas não medicamentosas mostrou uma diminuição da pressão arterial em mulheres após a menopausa. A quinta recomendação são as oleaginosas. Um grande tabu quando se fala das oleaginosas, porque muitos dizem que ela não reduz a pressão arterial. Porém, é comprovado que as oleaginosas, no plano de saúde alimentar adequado, reduz sim a pressão arterial. A sexta recomendação são os laticínios. O consumo diário de 2 ou mais porções de laticínios magros está associado a uma incidência menor de hipertensão arterial sistêmica. Esses benefícios com certeza estão relacionados porque há um maior aporte de cálcio. A nossa sétima recomendação é o alho. O alho ele tem como principal componente a alcina, que tem uma ação metabólica que atua na coagulação, aumentando o tempo de sangramento, e também há comprovações que ele tem uma discreta redução na depressão. A nossa oitava recomendação é sobre o café e o chá. No café há polifenóis e também algum tipo de chá que tem propriedades vasoprotetoras. Então, o risco de aumentar a PA, por exemplo, pelo consumo da cafeína em doses diárias, é irrelevante. A nossa nona recomendação é sobre o chocolate amargo. O chocolate amargo ele pode sim reduzir a pressão arterial devido à sua alta concentração de polifenóis. E por último, e não menos importante, vamos falar do álcool. As associações da ingestão de álcool e as alterações da pressão arterial estão relacionadas com a quantidade de álcool ingerida. Claramente, um consumo exagerado de álcool, um consumo elevado, aumentará a pressão arterial. Isso está diretamente associado à morbidade e à mortalidade cardiovascular. Porém, por outro lado, o consumo de uma quantidade pequena de álcool com relação à diminuição da pressão arterial ainda é frágil e necessita de comprovação. Ainda não há uma comprovação disso. Em indivíduos que já são hipertensos,
o consumo de álcool agudamente, independentemente da dose, vai diminuir sim a pressão arterial. Porém, ocorre elevações algumas horas após o consumo do álcool. Tendo em vista as controvérsias da segurança e o benefício cardiovascular de consumo de baixa dose e também a repercussão do álcool na sociedade, nós devemos orientar as pessoas a não consumir mais de 30 gramas de etanol por dia. Isso vale para os homens. E para as mulheres, a recomendação é reduzida, ou seja, é apenas 15 gramas de etanol por dia. Agora eu vou estar comentando sobre alguns tipos de dieta que podem estar auxiliando na redução da PA. Bom, a dieta DASH ou DASH, ela é rica em frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínios com baixo teor de gordura. E tem grande importância na redução da PA. E um alto grau de adesão a esse tipo de dieta vai reduzir em 14% o desenvolvimento de hipertensão. Os benefícios sobre a PA têm sido associados ao alto consumo de potássio, magnésio e cálcio nesse padrão nutricional. E também a dieta DASH potencializa ainda o efeito de orientações nutricionais para emagrecimento, reduzindo também biomarcadores de risco cardiovascular. E a dieta do Mediterrâneo, ela também é associada à redução da PA. O alto consumo de frutas e hortaliças revelou ser inversamente proporcional aos níveis de PA, mesmo com o mais alto percentual de gordura. E a substituição do excesso de carboidrato nessa dieta por gordura insaturada induz a mais significativa redução da PA.